Olá, pessoal! E hoje eu vou fazer a torta Marta Rocha. Esse foi o pedido de uma inscrita e seguidora lá do Instagram, a Ângela Gutierrez. Eu não sei bem se é assim que pronuncia o nome, mas ela é uma seguidora de tempos. E faz tempo que ela me pede essa receita e hoje eu consegui fazer para vocês aí. Então, bora pro vídeo. E eu começo, pessoal, pela massa. Aí na batedeira tem 4 ovos e eu vou colocar 4 colheres de açúcar, tá? Essa massa é, é para um bolo de 20 pessoas, tá? Essa quantidade de recheio que eu vou passar para vocês é para um bolo de 20 pessoas. Então, eu coloquei os ovos e o açúcar a bater. Deixo bater por mais ou menos 1 minuto na velocidade lenta, depois eu passo para alta e bate por mais ou menos uns 8 minutos essa quantidade aí de ovos. Enquanto isso está batendo lá, eu vou peneirar 4 colheres bem cheias de farinha. Importante que as colheres sejam bem cheias, tá, pessoal? E um pouquinho, só uma pontinha da colher de fermento royal. De fermento para bolo, né? Então, peneiro a farinha e espero os ovos e o açúcar chegarem, dobrarem de tamanho, ficar bem cremoso. E vou colocando a farinha aos pouquinhos na batedeira, assim, de colherada em colherada. E após eu colocar toda a farinha, só mistura ali na batedeira, não deixo batendo muito. Termino de misturar depois com o batedor da batedeira. Ou até se tu tiver um fouet também, pode fazer com fouet, tá bom? E a forma que eu vou utilizar para fazer essa massa, ela tem 21 centímetros de diâmetro, tá? Essa quantidade de massa não é uma quantidade que vai dar para toda a forma, né? Ela não vai subir muito, tá? Porque eu ainda vou ter que fazer mais uma outra massa, que é uma massa de chocolate, porque a Marta Rocha, os recheios dela vai ovos moles, chantilly com nozes, disco de merengue e o pão de ló de branco e o pão de ló de chocolate. Aí, pessoal, levo para o forno para assar a 200 graus, depende do teu forno aí, tá? O meu assa a 200 graus, mas se o teu é mais forte, assa 180, em média uns 25 minutos por aí. Aí, pessoal, vou bater a outra massa. E eu coloquei 3 ovos aí, um pouco menos que aquela outra quantidade, porque eu preciso só para eu colocar uma camada. E eu vou colocar duas colheres bem cheias de farinha e uma colher bem cheia de chocolate 50% cacau. Uma pontinha da colher também de fermento. O mesmo processo com o pão de ló de chocolate, é o mesmo processo com o que eu fiz anterior, tá? Mesma coisa, coloco em colheradas aos pouquinhos. Depois que eu coloquei, paro de bater e passo para a forma. Mexo, termino de mexer com o batedor ali da batedeira, misturar. E é só o ponto de misturar, pessoal. Não pode deixar muito ficar batendo a farinha ali, porque não dá certo daí. Fica abaixo o teu pão de ló e não fica legal. E mesma medida da outra forma também. Só transfiro, coloco na forma e coloco assar. Essas duas formas no meu forno elétrico, elas cabem as duas no forno. E esses pão de ló tem que cuidar para não secar, pessoal. Não pode deixar muito no forno, tá? Então, assim que assou, colocou palitinhos, tira para não deixar assar demais, ficar seco. Aí, pessoal, vou fazer um merengue, tá? Tem meia xícara de claras, tá? E essa xícara aí é de 200 ml. Então, meia xícara de 200 ml. E eu vou colocar bater na velocidade lenta, pessoal. E vou colocar 2 xícaras de açúcar. O açúcar tem que ser açúcar refinado. Vou deixar tudo anotado na descrição para vocês. Aí coloco aí, bato um pouquinho lá as claras e depois já coloco o açúcar.
E vai bater, pessoal, por mais ou menos uns 10 minutos ou mais até. Depende aí da tu. Também se a tua batedeira não for planetária, né? Vai bater um pouco mais, tá bom? Então, eu deixo também, assim, em média ali uns 2 minutinhos batendo na velocidade lenta para misturar o açúcar. Depois eu passo para alta e deixo chegar na consistência de ficar bem firmezinho e depois eu coloco assar. Tem que forrar a forma, unta a forma e forra com papel manteiga. Assim que fica, pessoal, bem firme, ó. Ó, chegou, ficou firme assim, tá bom. Tá no ponto de colocar pra assar. O forno aí, pessoal, tem que ser a 180, tá? Não pode ser um forno, não pode assar no forno muito alto. Depende do teu forno, se ele for muito forte, até assa menos, tá? Ele vai assar por mais ou menos uns 30 minutos, mas tu tem que ir cuidando. Como eu falei, gente, depende de cada forno, tá? E tem que ir assando devagarinho no forno baixo. Não pode assar com pressa, assim, com o forno alto. Esse daí é para dar certo o teu merengue. Essa quantidade aí rendeu essa forma aí também, de 23 centímetros. E rendeu também uma forminha pequenininha que sobrou. Eu aproveitei e fiz uma forminha do bolinho de 10 pessoas para não colocar fora, não desperdiçar, né? Então elas cabem junto no forno. Ó, aí já tinha colocado tudo para assar, já estava tudo assado e eu começar a montagem do bolo. Aí, pessoal, eu começo, bato a nata, são duas natas aí, e um pote de açúcar da mesma da nata ali, um potinho de açúcar refinado. Vou colocar bater, né, fazer um chantilly de nata. Como se tu não tem nata, tu pode colocar chantilly, tá? Chantilly, um chantininho, o que tu acha melhor, um chantilly aí com leite condensado, tá? Tu pode fazer essas substituições. Eu acho muito mais gostoso com nata, mas sei que tem pessoas aí que nem sabem o que que é e que nem tem na tua região, mas aí tá a substituição. A nata, botei um pouquinho de leite, mede uns 100, 150 ml ali. Deixo bater só na consistência de ficar firme, ponto de chantilly. Já paro de bater, não pode bater muito para não virar manteiga. E vamos começar a montagem do bolo. Aí, pessoal, os pão de ló de chocolate. Observe que ficou pequena ali, ficou baixinho o pão de ló. Essa mesma é a intenção, que eles fiquem baixinho, né? Porque vai o merengue, vai esse pão de ló de chocolate e ainda vai o branco também. E assim ficou o disquinho de merengue. Esse merengue também serve para fazer aqueles suspiros, aqueles, né, pessoal, que tu coloca em bicos também, tá? Bem nessa torta, pessoal, vai ovos moles. Eu não fiz o recheio do ovos moles porque tem aqui no canal, tá bom? Vou deixar a descrição do vídeo para vocês. Só vocês fazem a metade daquele recheio, que ainda a metade do que tá lá no vídeo vai dar para um pouquinho mais, mas para uma outra torta, digamos, entende? Mas é que não tem como fazer menos que aquela medida lá, digamos, menos que 15 gemas, entendeu? Mas tem aqui no canal bem passo a passo para vocês aprender a fazer. Esse é o recheio de, chamo de baba de moça aqui, então tem vários nomes para esse recheio aqui. Eu chamo de ovos moles, é o que eu aprendi a chamar nas padarias que eu trabalhava. Aí, então, coloco o pão de ló de chocolate. Vai agora o chantilly. Uma camada de chantilly. Mais uma camadinha com nozes. Aí coloco nozes, né? Sempre coloco bem recheadinho, né, pessoal? Nozes triturado. Tem pessoas que gostam de caramelizar. Eu não sou muito de caramelizar. Eu coloco ele mesmo assim, sem caramelizar, só triturado assim. E com o açúcar do bolo ele já fica bom. Daí depende de gostos, assim, né? Agora, por cima, vai o disco de merengue.
Essa é uma torta mais trabalhadinha, né, pessoal? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma torta muito boa. Eu acho uma das melhores tortas aqui. E também sai muito, tem muito pedido dessas tortas. Só o preço dela tem que ser cobrado um pouco mais, né? Pelo fato do noz ser mais caro, né, pessoal? Aí mais uma camada de nozes. E a última camada vai ser de pão de ló branco. Aquele pão de ló de chocolate foi só para eu colocar no meio ali, tá? E é isso aí, pessoal. Molho agora o pão de ló. E essa é a montagem da torta Marta Rocha aí para quem gostaria de aprender. Não tem muito mistério, só seguir o passo a passo que tu vai conseguir fazer. Então, pessoal, eu coloco fio de ovos, né? Fiz aí um confeito com glacê no bolo, fio de ovos e decoro com nozes, tá? Que é o que a Marta Rocha é, decorada assim. Tu pode colocar umas cerejinhas, aí tu decora como tu quiser. Então, esse foi mais um vídeo aí pro canal. Espero muito que vocês tenham gostado aí. Comenta aí o que que tu achou, se gosta da Marta Rocha, se sai aí muito na tua cidade. E um beijão, até o próximo vídeo.